Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então, mais uma vez, estarmos aqui adorando o nosso Deus, louvando o nosso Deus, agradecendo a Ele por todas as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Vivemos tempos difíceis, né? Tempos que a gente está vendo aí muitas dores, sofrimentos, mas tudo isso por conta mesmo da rebeldia e da desobediência do homem. E apesar de todas as nossas fraquezas, né? De todos os nossos pecados, de toda a nossa rebelião contra Deus, Ele nos ama ao ponto de enviar o seu Filho, o Senhor Jesus, para que nós possamos ser salvos. Então, vamos manifestar nossa gratidão por esta salvação, por esse amor que Deus tem por nós? Vamos falar com Deus então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor mais esta oportunidade de estar louvando, adorando, exaltando, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome, que é digno de receber toda a honra, glória e louvor, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Perdoa-se os nossos pecados, nos purifica de todas as injustiças para que possamos entrar com alegria, Pai, com confiança diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Toma a direção do culto, do louvor, da adoração, da palavra, de tudo que será feito aqui neste dia, para que seja tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, visita esse lar que está participando conosco agora, essa vida, e vai enchendo o Teu poder, do Teu Espírito Santo, do alto desta cabeça, planta destes pés. Meu Deus, prepara-nos para que possamos estar aqui em adoração, conectados contigo, recebendo o Teu amor, da Tua salvação, do Teu poder sobre as nossas vidas. E cerca, Pai, cada vida, cada lar, cada família neste momento com o Teu poder, guardando de toda a represária do inimigo, de toda a interferência maligna, em nome do Senhor Jesus. Assim eu entrego tudo e a todos nas Tuas mãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma a direção de tudo, Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, irmão Luiz, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero passar então já a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele vá colocando aí diante da igreja aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que Deus está trazendo através dele para a igreja nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar. Bom dia, Wanda. Bom dia a todos que estão nos assistindo e a todos que nos assistirão. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, pastor, que estamos aqui mais no início de domingo, cultuando a Deus, estamos dedicando esse tempo agradável, não é isso? A cultuar o nosso Deus, a exaltar o nome dele, a reconhecer a importância fundamental da presença dele em nossas vidas. Pastor, hoje eu estou trazendo o que Deus colocou no meu coração, é uma mensagem muito bonita e muito realista, que está no livro de Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, tem que botar o óculos, dos versículos 1 ao 10, Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. E eu oro a Deus que, através do Espírito Santo, Ele me inspire para que eu possa falar com simplicidade, com sabedoria, com mansidão, e que essa mensagem atinja o coração de muitos. Porque nós somos feitura deles para realizarmos as obras que Ele nos predestinou a fazer. Que é o que está aqui na nossa mensagem hoje. Então, pastor, eu vou passar a leitura. A carta dos Efésios é uma carta que eu gosto muito. Então, vamos lá. No título na minha Bíblia está assim: do pecado para a salvação pela graça. Então, vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos
nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, pastor? Amém. Amém. Bom, então, vamos lá. Eu gostaria muito de falar aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes de outrora. Eu vou ficar por aqui. Nós cansamos de ouvir, pastor, as pessoas falarem assim: não, eu sou filho de Deus, todo mundo, eu também sou filho de Deus. E não é verdade. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos, devido à herança adâmica, mortos em nossos delitos e pecados. Nós tendemos a pecar. Nós valorizamos a carne. Nós somos enfraquecidos pela carne. Nós nascemos com oposição a Deus. Somos inimigos de Deus. Então, é essa a nossa situação atual. Era a nossa situação atual. Como bem o Paulo diz, éreis. Então, não existe essa questão do livre-arbítrio. Não existe você nascer num termo neutro e escolher ser salvo ou escolher não ser salvo. Você já nasce morto. Não existe esse arbítrio. Se Deus não te tocar, se Deus não te der a fé, você vai passar por essa existência morto. Então, essa regeneração que nós passamos, que é essa vida que vos deu vida, que é essa vida, a lavagem do sangue a regeneração, que nos torna realmente filhos de Deus. Aí sim passamos a ser filhos de Deus. Mais adiante, no versículo 4, ele fala que é a parte que eu mais gosto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, isso é maravilhoso, porque Deus tem um amor todo especial para com os seus. Porque Deus exerce misericórdia com todos. Muita gente passa pela vida e não vai estar diante de Deus depois da sua morte e tem uma vida tranquila, uma vida abastada, e não passa tantas necessidades. Então, não existe também o que se propaga aquela questão do é só vitória. Não é bem assim. Chove tanto no campo do fazendeiro que é cristão, como também no campo do fazendeiro que não é cristão, que não é filho de Deus. Então, essa é a grande coisa. A verdade é que nós somos escolhidos e devido a essa escolha, Deus nos derrama a fé. Então, precisamos entender. Então, muita gente vai dizer, bom, mas isso é injusto. Deus escolhe um e não escolhe outros. Sim, Deus não deve nada a ninguém. Deus não... nós já estaríamos mortos. Quem Ele escolher já está ótimo.
porque Deus não se engana. Outra coisa que eu gostaria também de colocar para finalizar, não falar de forma exagerada, está aqui, olha, no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós temos aí outras crenças, outras religiões que dizem, não, você tem que ser bonzinho, você tem que ser caridoso e tudo mais. Não, isto não é verdade. Essas obras a que está se referindo aqui, que Paulo está se referindo aqui nesse versículo, são obras do Espírito, divulgação do Evangelho. Lógico, evidente, você levar sopa quente para os que estão necessitados, você fazer acolhimento, tudo isso já está nos mandamentos. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então isso já está, mas o homem não se justifica diante de Deus. Não é? Então essas obras que Deus já na criação nos predestinou a fazer, são as obras da fé, a divulgação do Evangelho da paz. Então, pastor, eu agradeço a oportunidade e sujeito essa mensagem que eu trouxe às suas considerações e agradeço muitíssimo pela oportunidade. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A palavra de Deus é muito rica, né? E o irmão fala isso sobre essa... É importante entender essa tendência pecaminosa, né? Que nós nascemos, né? Nós nascemos com essa tendência pecaminosa e que essa capacidade de escolha que nós temos, né? Ela nasceu contaminada. Então o homem já nasceu inclinado para escolher o que é mal. Ele não tinha a capacidade de escolher o que é bem depois da queda de Adão. Até Adão tem, senão Deus não ia dar uma ordem absurda para ele, né? Se você não comer, é porque ele tinha a opção de escolher. Mas a partir do momento que foi corrompida, né, essa conexão com Deus, essa capacidade de escolher o que era certo, aí já não tinha mais. Já nascemos já inclinados para o mal, para fazer aquilo que desagrada a Deus. E o irmão falou, grande amor de Deus, né, exercendo misericórdia, ainda quando nós éramos pecadores, ainda quando nós estávamos ali desconectados, né, de Deus, quer dizer, pecadores sem arrependimento, né, sem graça, ele nos amou trazendo graça através do Senhor Jesus. E esse amor, ele nos conecta para as boas obras, né? Não como mérito para a nossa salvação, como o irmão colocou muito bem, né? Mas como consequência da presença de Deus em nossas vidas, a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que muita gente aí está praticando boas obras e está completamente desconectada de Deus, né? Ela faz as boas obras, que bom que faça, né? Temos que fazer mesmo. Mas tem que estar conectado com Deus e a gente só consegue essa conexão, como o irmão colocou aí, através do Senhor Jesus, o antídoto, né? Aquele que restabelece a capacidade de nós fazermos escolhas corretas na direção de Deus. A partir dessa reconexão com Deus, a partir desse conserto que foi feito depois da queda de Adão lá no paraíso, é que nós passamos então a ter essas condições de fazer escolha para isso aí está errado, isso aqui está certo. Né? Então a gente consegue discernir. E interessante, né, irmão, essa palavra que o irmão trouxe hoje, porque hoje nós estamos vendo que existe, né, uma deterioração cada vez maior dessa capacidade de escolha. O homem vai piorando, incrível isso, né? A gente vê toda a modernidade científica, todas essas coisas acontecendo aí, mas o homem, né, cada vez pior. O homem sem Deus, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Deus continue abençoando o irmão aí cada vez mais, trazendo essa palavra maravilhosa aí que dá ânimo, né, dá vida para a gente, né? Essa vida que a gente não tinha, né, mas que a palavra de Deus, Senhor Jesus, ele nos dá agora, né, nessa terra. Bom que o irmão frisou isso aí. Nós temos vida nessa terra e ela vai ser perfeita para toda a eternidade, porque nós ganharemos aí aquele novo corpo incorruptível que Deus nos dará. Glória a Deus, vamos louvar então
o nosso Deus aí, em nome do Senhor Jesus? Vamos fazer um louvor? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus, né? Vamos então abrir nossas Bíblias agora, para continuidade à palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, Pai, a nossa vontade natural, desejo do nosso coração, mas seja o Teu Espírito Santo me ensinando, me fazendo lembrar e trazendo uma palavra que venha de encontro às necessidades de cada um que vai estar aqui participando, em nome do Senhor Jesus. E que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor. Abre, Deus, os nossos entendimentos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Ti, nosso Deus e Pai. Amém? Então a gente vai ler aqui do versículo, vamos pular aqui, vamos para o versículo 10, né? A partir do versículo 10. Capítulo 1 de Isaías, versículo de número 10. 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim,
quem vos requereu o só pisarde os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E glórias ao Senhor Jesus, né? Louvado seja esse Deus maravilhoso. Então a gente vê aqui o amor de Deus se manifestando, mas na base da espada, né? Na base da chibata. Glória a Deus, né? Vamos dar. Da base da chibata aí, que Deus está aí manifestando a nós esse seu amor, né? Na base da chibata, ele falando com a gente aí, e ele é um pai que ele corrige aquele que ele o quê? Ama. Deus é o pai que corrige aquele que ele ama. Então, nesse primeiro versículo, esse versículo 10 aqui, ele faz uma comparação com o povo, né? Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, e prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Então, ele compara Sodoma e Gomorra, foram aquelas cidades que foram destruídas porque elas estavam em rebeldia contra Deus. Então, nesse versículo 10, começando aí a palavra, ele está ali falando que aquele povo de Deus, aquele povo eleito, os governantes e o próprio povo se comportavam como Sodoma e Gomorra, pessoas que estavam ali afrontando a Deus, que aqueles sacrifícios que estavam sendo feitos, que aquelas ofertas que estavam sendo feitas, ele fala isso no versículo 11, né? De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto. Já pensou Deus dizendo está farto, né? Estou cansado desse negócio aí, desses holocaustos, né? Não me serve de nada, esses carneiros, essa gordura desses animais gordos não me serve de nada. Não me agrado desse sangue que vocês oferecem pela apropriação aí dos pecados, nem de cordeiros, nem de bode. E assim, muitas vezes, irmãos, está aí a igreja ofertando a Deus coisas que não têm qualquer importância para Ele, não tem qualquer valor. Por quê? Porque não tem sentido. É quando a pessoa faz uma coisa para Deus, ela tenta fazer uma coisa grandiosa, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, mas sem sentido. Ela não faz aquilo pensando em Deus, querendo realmente agradar a Deus. Existem motivações que Deus não se agrada por trás daqueles atos. Então Deus ele começa a falar, então a pessoa faz aquela oferta grandiosa, toca aquelas trombetas, mas Deus ele não se agrada daquilo ali, porque as pessoas não estão ofertando para ele aquilo que é o de melhor, que é a sua obediência, que é a sua devoção, que é o seu amor, né, que é se apartar daquilo que Deus não se agrada, como é o caso aí que ele fala de Sodoma e Gomorra. E ele fala bem sobre isso no 12, que ele fala, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Então, muita gente vai à igreja como uma coisa simbólica, como uma coisa social, como se nós colocássemos o pé na igreja e Deus tivesse a obrigação
de nos abençoar. Você já pensou? Eu botei o pé na igreja, agora Deus tem que me abençoar. Né? Eu fiz a campanha, né, dos 7 dias ali, rodando ali o quarteirão, e Deus tem a obrigação de me abençoar. Ele falou, quem falou isso? Quem falou isso para você? Quem disse isso para você? Olha bem o que está na minha palavra. Olha o que está escrito. Olha o que eu estou requerendo de vocês. Então, uma cobrança que Deus ele faz ali ao povo de Israel. E essa cobrança, irmãos, ele faz à igreja também. Ele olha para a igreja, ele vê o que está sendo ofertado, ele vê qual é o propósito daquela oferta, qual é o sentido com que a pessoa está fazendo aquilo ali, qual é o sentido que ela está indo à casa de Deus. Puxa, Deus, acordei domingo de manhã e vim à tua igreja. Tá, o corpo está lá, mas o pensamento, a vontade, o desejo estão lá longe, não está nem ali. Muitas vezes até nem ali a pessoa consegue ficar presente com o corpo, porque está mexendo no celular, está entrando ali nas redes sociais, está se comunicando. Mas é coisa de trabalho. Mas você não pode dedicar um pouquinho do seu tempo para Deus? Será que vai custar alguma coisa o seu trabalho se você naquele momento ali, você estiver concentrado com Deus? Não, bom, depois eu atendo, depois eu falo aqui que agora eu estou numa reunião importante. E na reunião mais importante da minha vida, que é o culto ao meu Deus. Então é importante a gente pensar nisso aí direitinho, né? Deus fala realmente, Ele está olhando para a gente, e isso tem sentido. Não, nesse momento eu estou na casa de Deus. O pai, depois a gente vai lá no parque, meu filho, agora, depois a gente conversa, agora a gente está na casa de Deus. Então a gente já coloca isso na criança, já coloca isso no menino, a importância que nós damos a esse momento em que nós estamos reunidos, porque a gente está na presença de Deus sempre, mas nesse momento nós estamos reunidos na presença de Deus. Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha, a pessoa está ali, fazendo aquelas festas, aqueles propósitos, e hoje coloco aí as festas judaicas no meio do povo também, hoje, coloca aquele negócio do Purim, festa dos Pentecostes, aquele negócio todo. E Deus está falando, isso não está adiantando nada. Você já imaginou as pessoas fazendo orações, orando, e Deus falou, eu não estou escutando isso. Essas orações não estão chegando aqui. Por quê? Porque as suas mãos estão sujas de sangue. O que é mão suja de sangue? Pecado, irmãos. Pecado. É a pessoa que não vai se consertar com Deus, é a pessoa que vai vivendo uma vida pecaminosa de qualquer jeito e chega na igreja e pede perdão por tudo o quê? Então, a pessoa vive numa vida pecaminosa e ela acha que a salvação que o Senhor Jesus nos dá é um cartão de crédito sem limite para perdoar pecado. Já imaginou um negócio desse? Então você vai passando, Embora ele tenha esse poder, existe uma condição chamada arrependimento. E muitas vezes a pessoa esquece disso, Tem que haver um arrependimento. Então não é, puxa, eu vou deixar aqui que amanhã eu já vou fazer, já pedi de hoje. Posso pedir para amanhã para mim não perder tempo na oração para ter que pedir perdão? Tem pessoa que está fazendo assim, a vida espiritual dela é assim, ou nem faz isso, não, isso é automático, É que nem aquele pedágio que você passa ali com o carro, já está ali registrado o teu cartãozinho, você não precisa nem parar, já está automático, você já pode pecar à vontade, Você já tem um cartão para fazer isso. Não tem. Não tem. Pelo contrário. Jesus, ele não é salvo-conduto para pecar. Ele é libertação do pecado, do poder do pecado em nossas vidas. E a gente precisa ter consciência sobre isso. Jesus, ele nos liberta desse poder do pecado. E é isso que nos dá consciência de Deus, conexão com Deus. E fala, puxa vida, eu tenho que acertar, Deus me dá força porque eu estou vendo que está errado. É aquilo que foi falado a questão. Você tinha um livre-arbítrio corrompido, a coisa não tinha livre-arbítrio, Você estava totalmente destruído, nós estávamos totalmente destruídos. A partir do momento que o Senhor Jesus,
Ele dá graça, que Ele nos restaura, que Ele coloca a fé e nós somos salvos por essa fé no Senhor Jesus, isso é reconstituído. Nós temos hoje a capacidade de dizer, não, isso não é bom para mim. Deus não se agrada disso, eu não vou fazer isso porque o meu Deus, Ele não se agrada disso e eu não quero pecar contra o meu Deus. Pronto. Né? Você tem essa capacidade, é diferente, né? A pessoa, não, vou fazer, o importante é ser feliz, siga o seu coração. Esse é a pessoa que está sem Jesus, está vivendo aí esse século, né? Que despreza Deus, ou então tem outros tipos de Deus. Ela vive assim, por quê? Porque ela ainda não foi restaurada. Glória a Deus que seja, que se converta, que seja salva, mas ela não foi restaurada. Então ela acha que isso é normal, ela vive dessa forma. Mas a partir do momento que nós somos restaurados, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, né? E nós temos essa capacidade. Isso é restaurado, irmãos, em nós. É restaurado e nós devemos viver em oração para fortalecer. 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai e fazer o mal. Irmãos, importante, tirar a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, né? O importante eu queria saber agora, aonde é que os olhos de Deus não alcançam? Então a gente tem que tirar toda a maldade, né, de tudo que tiver em nós, porque os olhos de Deus alcançam tudo. Ele está falando isso, a expressão é exatamente essa. Tira toda a maldade que está em você, tira todo o desejo maligno, tudo aquilo que tira você da minha presença, tudo aquilo que causa mal ao teu próximo, que tem pessoas que estão fazendo mal ao próximo e acham que elas têm essa liberdade, que Deus nos dá essa liberdade. E Deus não nos deu essa liberdade, né? Então, Ele pede para que o seu povo, aquele que está servindo a Ele, quem? Nós que aceitamos o Senhor Jesus, nós que cremos, nós que fomos salvos, tira a maldade. Cesse de fazer o mal. Por que Deus está falando isso? Porque as pessoas estavam fazendo mal. Estavam, não estão? Estão, irmãos. Estão fazendo mal. Pessoas que aí, né, professam ser cristãs, que frequentam igrejas, que escrevem livros, que às vezes estão exercendo o ministério e estão fazendo mal. E ele está falando, olha, ele está olhando, ele não está olhando para os ímpios, ele está olhando aqui uma palavra para a igreja. Lembrando que a igreja é continuação de Israel. Então hoje essa responsabilidade é nossa, ele está falando aqui conosco, irmãos. Aí no 17 ele diz assim, aprendei, uma coisa importante, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Então ele manda a gente aprender a fazer o bem. E ele dá alguns exemplos aqui, né? Atender à justiça, aquilo que é justo, o que é justo. Cristão não pode apoiar coisas injustas sob qualquer pretexto. Né? Não, porque é melhor, porque vai ser socialmente melhor, que todo mundo vai ser igual. Não existe, Deus não criou todo mundo igual, irmãos. A gente sabe disso. Cada um de nós tem a sua peculiaridade, tem as suas qualidades, tem as suas vocações. Né? Então, a gente deve respeitar aquilo que Deus fez e não querer mudar o mundo na força. Porque nós não vamos conseguir. Tudo que o homem fez até hoje só fez o mundo piorar. Porque você tem aí avanços tecnológicos, né? Avanços na ciência, tudo bem. Mas o que isso fez com que o homem fosse mais bondoso para com o seu semelhante? Que se importasse de fato com o seu semelhante, que respeitasse a vontade e a liberdade do seu semelhante. Não, hoje a gente vê a luta do poder pelo poder, né? E ele está falando, não, a justiça, o que é ser justo. Deus não criou o homem para ser oprimido pelo outro homem. O homem nasceu para ser livre. E o que nós vemos aí, com todos o discurso de liberdade e de democracia, é sempre o homem querendo inventar uma forma de oprimir o outro homem, de dizer o que ele vai fazer, onde ele vai morar, É isso que está acontecendo. E ele está dizendo assim, justiça. Repreendei ao opressor, né? Aquela pessoa que gosta de oprimir, né? Que está ali querendo de toda forma causar domínio sobre a vida da outra pessoa, impor a ela coisas que ela não quer. E ele diz, você não deve aceitar esse tipo, né, de coisa, esse tipo de pessoa.
E ele fala defender o direito do órfão e pleitear as causas da viúva, está sempre se preocupando com aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que são mais necessitados. Então são coisas que realmente ele fala, aprendei a fazer o bem. E ele já começa logo pelo principal, justiça, né? Então é importante a gente estar atento a isso, mas ele fala nós como filhos de Deus. É iniciativa nossa. Ele não falou para a gente chegar aí, botar uma espada na cabeça da pessoa e dizer que ela é obrigada a fazer essas coisas. Nem que ela é obrigada, ninguém é obrigado sequer a se converter. Quem faz isso é uma obra do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso para que a gente não faça que nem está se fazendo no mundo, não. Quem faz isso é o Espírito Santo. Cabe a nós fazer o que estamos fazendo aqui. Pregar o Evangelho, manifestar a palavra de Deus e dar às pessoas a oportunidade que elas aceitem o Senhor Jesus, recebam o Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo. Aí no versículo 18, para a gente fechar aqui, ele diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Gente, se você for ler esse capítulo 1 de Isaías, que Deus ele dá uma repreensão muito grande aí, a gente viu uma parte dela, e no final, depois de toda essa repressão, depois de toda essa chicotada, né, que Deus dá para o pessoal lá, ele fala, agora vamos conversar, né? Vem até mim. Qual é o seu problema? O que está acontecendo com você? Qual é o seu pecado? Muitas vezes a pessoa fala, Deus, perdoa aí o meu pecado. Não, mas qual é o seu pecado? Pecado tem hora, nome e lugar. Qual é o seu pecado? O que você está... Por que você não consegue vencer ele? Por quê? Deus sabe que cada um de nós conhece aonde é vulnerável. E é isso que ele quer, que a pessoa se apresente diante dele e fale sobre essa fraqueza, essa coisa que a deixa fraca diante do pecado, para que ele possa vencer. Ele fala, ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos que o sangue, ele vai se tornar branco como a neve. Ainda que seja pesado, sujo, difícil, você vai se tornar puro, santo, renovado. Isso que Deus está falando. Mas tem que chegar e falar com Ele, abrir o coração e falar com o Senhor. Senhor, eu quero vencer essa etapa da minha vida. Eu quero superar isso na minha vida. É isso que é a conversão, irmãos. É isso que de fato leva a gente a ir à casa do Senhor com sentido. Tem sentido. Eu reconheço que Deus me tirou daquele lamaçal. Eu estava perdido, eu estava sujo. E Deus me lavou, me purificou no sangue do Senhor Jesus. Tem sentido eu estar aqui hoje. É para agradecer esse Deus. É para aprender dele. É para louvar e para exaltar o seu santo e poderoso nome. Ele fala, se quiserdes e me ouvirdes, o quê? Comereis o melhor, o bem dessa terra. Ele não está dizendo aqui, irmãos, que a gente vai nadar em ouro, né? Que vai chover fortunas em cima da nossa cabeça, que você vai ser feliz em todas as áreas da sua vida. Ele está dizendo que o bem dessa terra, o melhor dessa terra, é a presença de Deus. Nós precisamos entender isso, entendeu? Senão depois quando vier um problema, vier uma prova, vier uma luta, a pessoa já quer desistir e quer ir embora. Não. O melhor dessa terra é a presença de Deus em nossas vidas. É claro que Ele acrescenta. É claro que Ele cuida de nós. Mas a gente precisa ter essa noção. O melhor dessa terra é ter a presença de Deus em nossas vidas. Então, se a gente ouve a Deus, a gente consegue entender isso. Porque a alegria do Senhor, né, como diz o salmista, ela passa a ser a nossa força. A nossa força está em Deus. A nossa força não está no que está acontecendo ao nosso redor. Nós oramos e pedimos graça, mas a nossa força, ela está em Deus, essa alegria, essa presença de Deus. E ele fala uma coisa importante, né? Que quando a pessoa recusa, ela é ali devorada à espada, ou seja, espiritualmente. Gente, olha para a questão espiritual, o mais importante é o espiritual. Porque tudo que está aqui nessa terra vai passar, e Deus está se referindo aqui à nossa questão eterna, a nossa condição eterna, a nossa salvação eterna. Então, se quiseres meu vídeo, comereis o melhor dessa terra,
porque nós já estaremos com vida, vida espiritual, presença de Deus, e vamos para a eternidade salvos. Mas quando a pessoa ela se afasta de Deus, ela começa a fazer as coisas que Deus não se agrada, ela sai da graça de Deus, o que ela está demonstrando? Primeira coisa, ela não tem fé, né? Ela não tem fé, por quê? Porque se ela tivesse fé, ela não iria fazer isso. Quando a pessoa tem fé, ela vive de acordo com aquilo que ela acredita. Você não vai viver de acordo com uma coisa que você não acredita. Então por que ela deixa, abandona tudo, vai viver de acordo com o mundo, mas mantém uma capa, né? Mantém ali uma farsa espiritual de que ela está na igreja, de que ela frequenta a igreja e tal, apenas uma preocupação social, como se esse mundo tivesse o poder de nos salvar, e não tem. Só quem tem o poder de nos salvar é o Senhor Jesus. Então, que nós possamos seguir esse conselho do próprio Deus. Já pensou Deus chegando e falando, vamos conversar, vem aqui, vamos conversar. O que você está fazendo? Olha o que você está fazendo. Se você continuar assim, você vai ser devorado à espada. Mas se você parar agora e me ouvir, eu vou te restaurar. Não importa, você pode estar mais sujo, né? Você pode estar ali vermelho como sangue, mas eu vou te tornar mais branco do que a neve, o poder que só Deus tem para fazer conosco. E o que nós precisamos fazer para isso? Quantas voltas nós precisamos dar aí na cidade do Rio de Janeiro, né? Ou na sua cidade? Quantas voltas você precisa fazer? Quanto você vai gastar? Quanto você vai tirar do seu banco para fazer isso? Nada. Nada. É de graça. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé no Senhor Jesus. É pela graça, é só você crer e falar, Senhor Jesus, eu quero ser essa pessoa. Eu quero, quando entrar na presença de Deus, não importa se na minha casa, se no templo, não importa onde for, eu quero viver essa vocação. Cada um de nós, para a gente se encerrar, foi chamado por Deus com uma vocação. E essa vocação ela vai ser exercida onde Deus nos colocar. Então, muitas vezes ele chama aí de profissão, né? Eu sou açougueiro, você o que? Eu sou garçom, você o que? Eu sou engenheiro, eu sou advogado. Não, para Deus não. Para quem é de Deus é vocação. E essa vocação, você vai exercer o poder que Deus lhe deu. Dentro dessa vocação, Deus vai te usar. Aonde você estiver, as pessoas vão ver Deus em você. Que nós possamos, então, refletir nessa palavra, né? Olhar de novo esse Isaías 1, que são coisas tão importantes que Deus fala com a igreja hoje, né? Não, mas aquilo é o velho. Não, Deus está falando com a gente aqui. Deus está falando com a gente mesmo, é com a gente mesmo, tem que entender isso, tá bom? Para abençoar a nossa vida e que Deus abençoe a todos através desta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Passa então a palavra aí ao nosso irmão Luiz em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Hoje o senhor trouxe uma palavra, realmente, acredito que seja uma das melhores palavras que o senhor já trouxe para nós, porque o senhor colocou o dedo na ferida. E ela serve para mim, serve para o senhor, serve para nós todos. Qual de nós não tem uma dificuldade e nós precisamos passar muito tempo aos pés de Jesus para que sejamos realmente libertos? Eu vou fazer umas considerações, vou apenas reforçar o que eu disse. Essa sua palavra é a diferença entre o que o senhor trouxe, é a diferença entre a vida e a morte, como mesmo aqui Deus já falou através do profeta. Em primeiro lugar, uma coisa ficou clara, Deus não, a igreja não é clube, onde nós vamos, né, ficar lá em frente à piscina, conversando frivolidades, não. A igreja é um local que nós vamos ali para cultuar a Deus. Nós nos separamos do mundo, como o senhor falou, né, meu filho, agora para tudo, deixa o Facebook, porque agora nós vamos cultuar ao nome de Deus.
E por que cultuar? E por que esse momento? Pastor, eu tive uma preocupação. Na semana passada nós não tivemos culto. E por incrível que pareça, na minha igreja, na hora do culto, o software de esse, assim, o que nós estamos no Google Meet, é um outro, mas não sei o nome. Deu problema, pastor. Então eu fiquei praticamente uma semana inteira, desde sexta-feira retrasada até hoje, sem a palavra ser ministrada para mim por um homem de Deus como o senhor, o pastor Capanema, né, que é o meu pastor. E isso me deixou muito preocupado, porque como já tenho algum tempo de convertido, eu comecei a ver que eu estava indo para a carne. Eu tive que parar tudo, entendeu, pastor? E prestar, não, eu vou assistir uma palavra de Deus no YouTube, porque eu preciso, nós não podemos ficar afastados de Deus, porque a gente se desvia rapidamente. Então a igreja não é clube, a igreja é vida, a igreja é comunhão com Deus, não é isso? E o que aqui Deus está falando ao povo de Israel, quer dizer, está comparando o pessoal de Sodoma e Gomorra, que não era fácil. A sodomia vem dessa, o relacionamento, como é que se diz, homossexual entre homens é chamado sodomia por causa de Sodoma, onde isso era praticado. Então, Deus, como é que eu vou dizer assim? Deus tá falando, Sodoma, Gomorra, está comparando o desvio de caráter, o desvio de comportamento do povo dele com aquele povo que foi simplesmente eliminado. Então, nós somos feitos filhos de Deus pela fé que Ele nos deu em Jesus. Nós temos que ter, não por força, mas pelo constrangimento da morte de Cristo por nós. Nós temos que ter um comportamento de regenerado, mas não por força. Nós dizemos, meu Deus, Jesus morreu por mim, olha o que eu estou fazendo. Então nós temos que chegar diante de Deus, nos humilhar, chorar, para voltarmos para, como é que se diz, nós somos fracos, nós dependemos de Ti. A pregação do Senhor hoje foi magnífica, tranquilamente foi uma das melhores, entendeu? Nós não podemos ficar afastados. E como está na palavra, obedecer é melhor que sacrificar. Porque quando começa a se afastar, a se ausentar, começa a desobediência. A gente parece que volta para aquele estado inicial. É impressionante. E outra coisa que o senhor falou que é perfeita. Jesus não é salvo-conduto para pecar. Não é. É justamente isso. Nós temos que ter consciência. Temos que ser constrangidos pelo amor de Deus e pela morte de Jesus a vivermos realmente em temência a Ele, em temor a Deus. Entendeu, pastor? Então eu dou glória a Deus, eu dou graças a Deus pelo seu ministério, eu dou graças a Deus pela amizade que nós já temos há muitos anos e que esse culto seja espalhado para todas as nações, porque ele é muito... Amém, pastor, é só isso, eu não vou me alongar porque o tempo está passando. Amém, pastor. Fica à vontade. Eu vou pedir ao irmão, então. Eu sei que o irmão tem um compromisso também hoje aí, né? Vamos para a segunda parte. Vamos para o segundo tempo. Vou pedir ao irmão, então, para fazer aquela oração, né? Mas dá tempo, pastor? Já está na hora. Não é 1 hora? Eu acho que... Eu não sei que horas que o senhor dá tempo para fazer oração, dá tempo sim. Vamos fazer oração e depois a gente vai... Vou fazer a breve oração. Oração de intercessão aí pelo rei. Tá bom. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e Te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Senhor, especialmente hoje nós queremos orar pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, porque hoje já estamos tendo manifestações em prol da liberdade de expressão, em prol desse voto auditável. Pai, em nome de Jesus, milhões e milhões de pessoas estarão nas ruas, então protege esse povo. Senhor, abençoa para que não haja confusão, brigas, para que não haja nada de ruim.
que todos possam se manifestar em paz. Senhor, livra o Brasil do caos social, do caos político e do caos econômico. Abençoa o nosso presidente e aos seus ministros. Abençoa o Brasil. Livra o Brasil de toda enfermidade. Livra o Brasil do desemprego. Livra o Brasil da miséria. Senhor, em nome de Jesus, livra o Brasil de tudo que não pertence a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu também peço que o Senhor, que toda a obra maligna que está sendo elaborada pelos políticos ou pelas autoridades que não amam o Brasil, que não amam o nosso povo, que te odeiam, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, lança por terra todas essas obras e peço misericórdia. Peço que o Senhor toque a eles como tocou a mim com o teu Espírito Santo, como tocou a todos que estão aqui, ao pastor Aguilar, a Wanda, a Tininha, que o Senhor toque a eles como o Senhor nos tocou, para que possamos estar na eternidade contigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso país, abençoa as nossas famílias, livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados, meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então dar sequência no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus, convido os irmãos a estar conosco aí no próximo vídeo para a gente fazer o encerramento.